Boa noite, né? Boa noite já, porque é 6 e alguma coisa. O canal Dona Geek aqui fazendo uma live. Hoje eu estou sozinha, sem minha parceira, porque ela tá viajando, tá na praia. Então, hoje a live será só comigo. E é claro, óbvio, né, gente, que essa live não poderia ser mais especial, porque o convidado de hoje é especial, gente, é muito especial, né? E nós vamos falar de um filme que eu fui assistir essa semana para a estreia, e ele, claro, participou desse filme, e ele vai explicar como ele participou, tá? Então, mande suas perguntas, se você tiver alguma coisa para falar. Hoje a gente vai falar especificamente disso, desse filme que nós vamos assistir e de vários outros que estão aí que vão entrar em cartaz. E claro, óbvio, aqui o canal Dona Geek, como sempre, dando os parabéns a Fernanda Torres pelo prêmio merecido, né, o Globo de Ouro. Se você ainda não foi assistir ao filme, vá, porque é bom conhecer um pouco da nossa história, né, aquela que a gente não tem orgulho de saber, tá bom? E eu vou convidar, né, o meu convidado especial. Olha esse garoto! E aí, Ale, você está bem? Tô bem. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? O som tá um pouco chiando um pouco. Peraí. Peraí que a gente resolve isso. Essas tecnologias. As tecnologias. Tá conseguindo Sim, ouvir tô agora? vendo. Tá melhor? Tá Tá. bem claro? Tô. Então beleza. Bom, gente, o nosso convidado hoje de honra é o Ale Magalhães. Esse cara que eu vim conhecer na Perifacom, porque ele fez a arte pra gente do canal Dona Geek. E eu conheci lá e desde então a gente firmou uma amizade aí. A gente se Nossa, e encontra. que amizade! Que amizade! Os eventos que eu participo não começam se não aparecem as donas geek. A gente se encontrou o ano passado na CCXP, né? Uhum. Foi um evento maravilhoso. Espero que você tenha entrado 2025 muito bem, né? Sim, foi legal. É claro que essa live não, eu tinha que comentar, porque essa semana eu fui assistir o filme Casa Branca, né? E é isso. Confesso a vocês e a você que eu fui assistir com um pouquinho assim de receio, porque é um Uhum. filme que se passa no Rio de Janeiro e você espera ver muita violência, né? Muito tiro, muita agressão. E aí você já vai assistir assim com o pé atrás. O legal da sessão é que estavam os atores que participaram do filme, né? O diretor estava lá, o Luciano Vidigal. que agora eu não me lembro o nome dele, que é o principal lá, também estava. Tinha vários artistas que participaram. Isso foi muito bacana. E eu me surpreendi com o filme, né? Assim, Que legal, que é, bom. a opinião da Dona Geek. Vamos lá. Eu achei o filme extremamente leve, delicado. Ele abordou um tema muito importante, né? Que é a saúde mental Uhum. das pessoas que a gente ama, né? E como cuidar dessas pessoas. E imagina um jovem sozinho, né? Enfrentar esse problema. E também eu vi ali a amizade, né? A amizade dos Uhum. amigos, né? Com ele, né? Então ali eu acho que, no meu ver, o filme está retratando vários temas como o abandono afetivo, a solidão, falta de recursos, saúde pública. Então tem Uhum. vários assuntos ali que aborda e que a gente fica depois pensando, e se fosse eu, né?
papel daquele garoto. Exato, exatamente. E se fosse eu, o que eu faria, né? O papel da atriz, que eu esqueci o nome dela, mas que eu gosto. Teca Pereira. Isso. Teca Pereira. A Gente, Teca é gigante na tela. gente, Gigante. você fazer um filme que você não expressa palavras, mas que você expressa muita coisa, tem que ser muito boa atriz para fazer uma coisa Não, dessa. a Teca é maravilhosa, assim, e ela não é exatamente do método, né? Que é aquela coisa assim de repente a pessoa achar que ela ia ficar o tempo inteiro. Não, dava o corta, ela levantava, dançava, conversava, que ela é extremamente alegre, ela é viva, ela tem uma luz que é impressionante, assim, entendeu? A Teca, e fora isso, o grande lance do filme foi a preparação do elenco, que foi feito pela Fátima Domingues, né? O Luciano, ele queria muito que tivesse um tempo para preparar, porque o que a gente vê em tela dessa troca dos atores, né, do Big João, do Diego, do Ramon, é uma troca de amizade real, virou uma amizade real, sabe? E isso se estende para a equipe. Você via, você acreditava que eles são amigos, né? Tem uma informação que o Diego e o Ramon são primos, na verdade. Eles são primos de verdade. Então já tinha alguma coisa ali. E uma curiosidade maior, né? O Ramon, ele participou do clipe do Rapa, o A Minha Alma. Ele é o menininho que chama o de Gigante, que é um pequenininho que fala assim: Gigante, pra onde a gente vai? Vamos pra praia. Né? Então, assim, já tá desde pequeno já nisso. E são atores incríveis. Incríveis, incríveis. O Big João é um comediante. O Big João que faz o Dé, ele é um comediante e ele entrega um drama ali, tanto que quem não conhece o Big e vê primeiro o filme, não vai perceber tanta diferença, mas você vendo como ele é na vida real, você entende o quanto de interpretação ele colocou ali, porque é bem contido. Eu Ele é sou muito sincera contido. em confessar, eu não conhecia. Ele se apresentou lá antes da Uhum. sessão de cinema. Ele falou que ele era do stand-up, né? Que ele fazia Isso, exatamente. Então eu não conhecia, né? Uhum. E depois, quando você começa a assistir o filme, né? Todos os problemas que ele enfrenta, mas o carinho e o cuidado. Mas por que o canal do Nagui convidou o Alê para participar e falar desse filme? Porque o Alê tem uma participação nesse filme, ele é diretor de arte. E eu acho que, como muita gente, gostaria de saber o que faz um diretor de arte no filme. Claro, claro. Bom, eu divido a direção de arte com o Rafael Cabeça. E a história é bem bacana, porque o Rafael Cabeça, eu fui assistente dele no Cinco Vezes Favela. Eu fui assistente de arte dele. E o Luciano Vidigal, no Cinco Vezes Favela, ele dirigiu um dos episódios. Então, tudo se conversa ali, né? E eu já era fã do Luciano, já era um grande fã. E quando ele me convidou, eu fiquei assim, caramba, mas nossa, que responsa, né? Uma responsabilidade grande. E só que depois que eu li o roteiro, nossa, mãe. E aí entra a explicação de como funciona a direção de arte, né? O diretor de arte, ele tem a responsabilidade de pegar tudo aquilo que está no roteiro e de tudo que é conversado com o diretor e tornar real. Mas não um real de simplesmente pegar e colocar a cenografia ou os objetos de arte. Você tem que pensar essa arte que ela possa dialogar com o gênero do filme, né? Então você entra com questões a respeito de paleta de cor, porque muitas vezes a cor comunica no filme, ela dá a emoção do filme, né? Você coloca as questões relacionadas à cenografia, a objetos de cena, comida de cena também é uma responsabilidade dentro da direção de arte. O figurino fica dentro a gente chama de arte, né? Fica dentro do departamento de arte, que é uma conversa, a figurinista, né? No caso, que é a Lena, que é espetacular, ela entregou ali tudo no filme. Ela fica ali dentro, né? A criação dela fica dentro também das questões da arte, porque a gente tem que mesclar tudo isso, porque a arte ela tem que ter a preocupação
de ter um controle dentro da narrativa. Ela não pode se destacar mais, mas também ela não pode ficar invisível, ela tem que ter uma historinha passando ali por trás. E nas conversas, né, com o Cabeça, a gente entendia, né, quais foram as minhas vantagens dentro disso. Eu sou da Baixada Fluminense, né, e o filme se passa em Mesquita, que é uma região da Baixada Fluminense, que uma das coisas que o Luciano queria no filme, que assim, né, para quem não conhece direito o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem várias comunidades, e muita gente acha que todas são iguais, e não são, né? Elas têm toda uma organização própria, sabe? Essas comunidades. Tanto que o termo comunidade é um termo assertivo. E no caso da Baixada Fluminense, essa parte de determinar onde que é o que a gente chama de favela e o que é asfalto é mais difícil, é uma coisa um pouco mais misturada, né? A precariedade está ali também, igual, né? Tem esse ritmo, tipo de comunidade, mas o Luciano queria uma favela plana, ele não queria um morro. O Luciano ele vem do Vidigal, né? Tanto que ele assina como Luciano Vidigal, que é o lugar que tem a vista mais linda do Rio de Janeiro. E até é colocado no filme. Então, dentro disso, dentro de todas essas informações, né, do roteiro, do que se trata, que é um filme sobre afeto, que é um filme que não era para mostrar... A violência está ali, ela aparece no filme, mas ela não é o primeiro plano. Não é. O primeiro plano do filme são as questões, como você falou, sobre amor, sobre afeto, sobre você cuidar de alguém que já te cuidou, né? Que o Dé, ele é o neto que a avó cuidou dele. Então, dentro dessa mecânica toda, a arte ela funciona de que forma? Para dizer que aquela casa, que é a Casa Branca, ela é uma casa que tem uma precariedade justamente porque o Dé, ele agora se encontra sozinho cuidando da avó. Então, tem acontecido algumas coisas que algumas pessoas não percebem a arte. Acha que só chegou ali, entrou na casa e filmou. E não é. A gente ali, essa casa que foi usada da Casa Branca, a gente teve que mexer nela. A gente quebrou parede para fazer uma porta lateral, para poder ter a movimentação. A gente tirou um monte de elemento, colocou elementos. A gente tem uma inspiração ali do Atlanta, que no Atlanta eles sentam num sofá para ficar conversando, né? E aí a gente colocou ali, mas aí tem uns elementos que são elementos muito de quem é da Baixada, por exemplo, que é tipo ter ali uns bancos de automóvel, tudo isso foi pensado, as plantas que foram colocadas, tudo isso a gente tem que pensar para não tirar o espectador do filme, mas ao mesmo tempo não pode ser algo que chame muita atenção. Voltando a falar sobre a questão de paleta de cor, por exemplo, do lado de fora da casa, a gente fez uma pintura de arte para parecer que ela está mofada, que ela está quebrada. E por dentro a gente pintou de vermelho, por dois motivos. A reação da pele preta num vermelho, ela dá um ganho. E também para parecer que é o coração da casa, né? As coisas acontecem ali, é quente, né? Os meninos, quando estão ali, quando eles conversam, quando tem os diálogos deles. E até um outro detalhe é na cadeira de roda, que tem uma bolsinha vermelha. Aquela bolsinha foi escolhida para ela também parecer um coração, porque todos eles convergem para a dona Almeri, né? Então, toda essa coisa, todo esse processo do que vai ser apresentado, do que vai aparecer, é com a direção de arte. A fotografia, ela cuida dos movimentos de câmera, dos enquadramentos, até a questão na pós, que é para mexer nas cores, é também com a fotografia. E o Arthur Sherman, nossa, o que é bacana dentro disso é que foi muito legal ele receber o prêmio de fotografia no Festival do Rio, porque tudo isso também foi pensado. A fotografia do Sherman foi super pensada para não ser... veja bem, não tem nenhum problema com o Favela Movie, mas a gente tem como contar outras narrativas da favela, contar outras histórias. Então, a câmera do Sherman é uma câmera contemplativa. Aquela coisa de mostrar o trem e parar, né? Até para fazer uma alusão com a questão do Alzheimer, né? Que é uma coisa que vai se perdendo, que vai se
desfazendo, sabe? Outra coisa que a arte faz são os veículos de cena, né? A gente que cuida dos veículos de cena também, mas tudo isso é colocado junto com o diretor. Nada dentro tanto da fotografia quanto da direção de arte é alheio ao que o diretor determinou. A gente pega o que ele nos passa e a gente cria conceitos para a gente poder passar para a nossa equipe. Uma curiosidade, né, sobre a direção de arte que a gente fez em cima de um conceito que é de uma adinkra, né, que são ideogramas de uma região, dos Acães, que hoje é ali hoje é Gana, em África. E as adinkras, elas têm uns textos filosóficos que são associadas a elas, né? Até eu estou aqui com um livro que é o meu livro de cabeceira, de referência sobre adinkras. E a adinkra, que foi o conceito do filme, é esse daqui, que é uma que eu sou apaixonado, eu amo essa dica. E aí o conceito do filme era a seguinte frase: o amor tem luz própria, ele nunca perde o caminho de volta para casa. Então esse conceito, ele era a resposta para tudo que a gente fazia na arte. Tudo que era feito, a gente via desse conceito para entender. Olha, isso está transmitindo amor, isso está transmitindo carinho, isso... E por aí vai, né? Então as bebidas de cena, tudo ali são imagens que a gente tem que criar, porque a gente não pode usar o que já é pronto, né? O que é feito. Deixa eu ver o que mais. E é isso, e a gente coordena toda essa maluquice que é o cinema, né? E esse parceiro... Ele teve momentos que a gente morreu de rir com algumas cenas, né? Acho que uma das cenas, aquela, não dando spoiler, gente, ele parado lá, aguardando os amigos fazer a busca lá na farmácia. Nossa. Ele parado lá, e quando chega aquele carro e tal, e ele sai correndo de um jeito. Então, assim, tem umas partes que... Então, assim, o filme não é só tristeza, aquela coisa toda. Não é um dramalhão. Não, aí tem aqueles momentos que você ri, tem aqueles momentos, nossa, aquela caminhada deles na mata, sem preparo nenhum, né? E assim, então, esse lado foi muito bom do filme, porque assim, mesmo a violência, que nem você falou, teve violência no filme, mas foi uma violência sutil, assim, não foi aquela coisa de escancarada, né? A gente sabe, né? Eles sofreram, assim, uma abordagem lá, que sofreram violência, mas não era aquela violência realmente grotesca, aquela coisa que a gente fica chocado mesmo, né? Sim, porque o que acontece? A proposta não era essa mesmo, né? Tanto que nas duas cenas que tem, não tem arma. Porque a gente concluiu que, primeiro, não precisa. Eu não sei se eu vou dar spoiler, mas não chega a ser um spoiler. E quando a questão de miliciano, essa coisa ou um traficante, ou seja lá o que for, todo mundo na comunidade sabe quem é o cara. Então o cara não precisa mostrar nada para dizer isso. Ele já é a própria imagem ali. E da questão da PM, né, da Polícia Militar, que até quem faz é o Fábio França. Tem muita gente achando que é o irmão dele, porque eles são gêmeos, né? Ele é gêmeo do Rodrigo França, gêmeo idêntico. E o Fábio, até outro dia a gente estava trocando uma ideia, o Luciano coordenou ele para que ele perdesse a coisa dele ser um homem preto. Ali ele era um homem fardado. Então ele chamar de neguinho, de chamar, sabe? É uma coisa que meio que acontece realmente muitas vezes, né? Às vezes nessa abordagem, quando é com uma pessoa da periferia, sabe? E o Diego, ele faz essa cena, a reação dele nessa cena é ótima, porque ele é um personagem que eu acabei me identificando muito com ele, porque ele é desenhista, né? Ele é artista. Então, aliás, até a arte que aparece é uma arte que eu desenhei. A arte que aparece. Nossa, linda, maravilhosa. E ele faz direitinho, a gente coordenou ele para ele poder ter a empunhadura de ilustrador e tal. E ele tem a sensibilidade de um artista
e é um garoto da periferia, que as pessoas acham, desumanizam os meninos da periferia, sabe? E ali é tudo subvertido. Pô, a mãe dele é uma mulher É, bem-sucedida e que é de axé, verdade. entendeu? E que é dona de uma academia. E a Roberta também, nossa, se eu ficar falando do elenco, eu vou ficar aqui até amanhã, Não, eu acho que que é um a elenco parte engraçada maravilhoso. é eles falando do quanto a mãe dele era gostosa, né? Sim, que o Dé tem uma queda, né? Então, Assim, porque é, a e cena são dele lá com as diálogos, flores, nossa, foi... e são diálogos que, Então, assim, e são diálogos, eu acho que a gente saiu é, leve do cinema, que bom, que é, bom, que justamente bom. por ter todo esse lado, assim, era o cotidiano de pessoas, assim, Uhum, é lógico que a gente, aquela parte da afetiva dele, a relação dele com o pai, né, que ele uhum. é abandono afetivo, né, Sim, sim, total, exatamente. né, então, assim, essa parte, e assim, a luta dele, né, sabendo que o Alzheimer é uma doença extremamente degenerativa, né? Mas em nenhum momento ele Uhum. desistiu dela. Ele poderia ter desistido dela. Exatamente. E é isso, né? Que é o que é bacana. E o Luciano, ele traz uma história que ele conhece realmente. Essa ideia existe, né? Esse menino. Tanto que uma das coisas que o Luciano colocava é que o Dé tinha que ser um homem preto gordo, que era para poder ter essa associação à história que ele pegou. Só que o Luciano, ele joga um monte de vivências ali na história. Ali e tem um monte de coisa dele que ele ou ele viveu ou ele viu acontecer, sabe? E aí a história vai ficando rica, sabe? Vai enchendo. Que é isso? A questão ali do meio que do trisal, né? A coisa mais livre, né? Do personagem do Ramon, o próprio o Diego e a personagem da Thalita, É, que é uma menina, né? Na época ela era bem mais menina e que é mãe solteira, né? E que está tentando ali a vida apesar de não desistir da é, filha e não desistir do sonho dela. exatamente. Quer ser artista, quer cantar, né? E assim, aquela parte do hospital que a gente vê como que é assim que você é tratado quando não tem mais o que se fazer, né? Então, assim, isso. Muita gente vai se É, identificar, muita gente vai se identificar, seja por ter esse período todo, né, desde o lançamento, das pessoas que viram, eu fico de olho que o Luciano e a própria produtora coloca algumas resenhas, né, de algumas pessoas, e assim, muita gente fala, nossa, eu lembrei da minha avó, eu lembrei do meu avô, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei de como foi, porque eu, seja Alzheimer, seja alguma outra questão que limitava movimento, e você vê uma pessoa que te criou, que te cuidou, e você ter que trocar esse papel, sabe? Você nunca vai abandonar. é. E isso é muito da E, assim, eu periferia, acho que né? O que eu... a direção ele teve muito cuidado, assim, naquela cena que ele tá dando banho nela, é de uma delicadeza e de um cuidado, sabe? Sim, Não foi sim, nada sim, sim. grotesco, não foi nada. Que a pessoa, aquela cena, não, foi uma cena suave, sabe? Ele Sim, tratando dela. e ancestral, porque é o banho de caneca. É, E que é algo que também é outra coisa que é ligada à periferia, né? Que não é exatamente por você, que eu não tenho chuveiro, não. Por exemplo, lá em casa, às vezes era porque o chuveiro queimou e aí esquentava a é, água, colocava ali e tomava um banho de caneca no frio, entendeu? exatamente. Quem nunca tomou um Sabe? banho de caneca, gente? E é uma cena muito importante porque ela ali diz, mostra o carinho do Dé pela avó, É, sabe? Esse cuidado dele, que é a Fátima, ela pediu logo no início, a Fátima Domingues, que é a preparadora de elenco, logo no início ela pediu para a arte uma cadeira de roda. E aí a gente forneceu a cadeira de roda mesmo do que ia ser usado em cena. Porque ela queria que o Dé soubesse abrir a cadeira, desdobrar, colocar a avó ali sentada. Então,
todo o ensaio já era com ele ali ficando, usando, sabe? E assim, a Fátima é digna de menção mesmo. Porque o que ela fez do trabalho com eles foi maravilhoso. Porque tá tudo ali na tela. Tudo, tudo, Tá. tudo. E assim, aquela. Em nenhum momento você vê uma agressividade dele em relação a ela, assim. Não, Ele não. expressar que ele É está só carinho. cansado, que ele está de saco cheio, que ele queria estar tá fazendo outra coisa. Não, a preocupação dele realmente era ela. Então, por isso que eu falei que o filme é de uma leveza, de uma sutileza, assim, que você fica pensando, né? Assim, a pessoa que realmente, nesse momento, que está cuidando de uma pessoa assim, sabe? O que ela também está Uhum. passando, né? Porque ela também adoece, ela também precisa de acolhimento, ela também precisa de uma série de coisas. Sim, sim, que adoece junto, né? Adoece junto. Então, tinha umas coisas assim, tinha a outra cena que é a Sonho Meu, que era outra cena que o Luciano queria muito colocar, né? E essas questões de música em filme é bem complexa. Você tem que ter licença, a não ser que ela seja uma música que já esteja em domínio público, que não era o caso. Porque é tudo isso, tudo é dentro de uma costura para que a emoção do espectador possa acompanhar ali aquelas nuances, né? De você entender, pô, a cena do Diego com a Roberta, ela falando para ele, dança para a vida, é emocionante, sabe? São palavras de mãe, de verdade, entendeu? E ali também, né? Como a maioria deles ali é do Nós do Morro, então eles já se conhecem. A Roberta conhece o Diego pequenininho, sabe? Então, assim, tudo se traduz ali, Ali sabe? Até essas participações. até a bruxa de Blair ganhou meu carinho. Ela só queria mostrar que Infelizmente, a Ângela Rabelo, ela faleceu, né, no ano passado. Esse é um dos últimos trabalhos dela. E ela foi extremamente generosa também, porque é meio que uma vilã, né? ela É meio que uma vilã, mas fica uma coisa engraçada, né? Porque e tinha mais coisa ali que, na verdade, ela ia andar com uma gaiolinha com galinha dentro. Ela ficava para cima e para baixo com essas galinhas. Só que a atriz tinha medo de galinha. ah, Então a gente não pôde usar, entendeu? O que acontece? Isso acontece demais. No roteiro era isso, mas era uma atriz tão grande que não precisou ter esse artifício. Ela conseguiu encontrar uma interpretação, né, o trejeito, o jeito dela falar, aquela voz rouca dela, sabe? Então, todo mundo ali agregou demais, agregou muito, gente, muito, o muito Ale, mesmo. ele nem falou o currículo dele, porque uma das questões era ele se apresentar, né, gente? Mas a gente engajou a falar do Tô filme, em casa. porque assim, gente, vá ao cinema, assim, eu juro que eu fui preparada para ver uma coisa e acabei me surpreendendo com outra. O filme é realmente extremamente interessante. É um filme leve, vá ao cinema, prestigie o cinema brasileiro, que tem filmes maravilhosos. E o Ale vai falar um pouco agora do que ele está fazendo, dos trabalhos que ele já fez. Gente, tem séries que ele faz. Peraí, não é assim, não é qualquer coisa. Então, assim, tem várias coisas interessantes que o Ale vai. Eu acho que ele é a melhor pessoa para descrever, sabe, o trabalho dele, as participações que ele teve em outras direções, em outros trabalhos. E os projetos que ele tem, o que está saindo agora, se tem mais alguma coisa que vai sair. Vamos lá, Ale, daí, fala aí. Bem, vamos lá. A minha base no cinema é produção gráfica, né? Eu sou formado em design gráfico e eu entrei no cinema no filme da Tezuki Yamazaki. E o filme, o engraçado foi isso. O meu primeiro filme ele só estreou 10 anos depois, que é um filme que ficou chamado, o nome dele é Encantados. E ele é a história da dona Zeneida, Zeneida Lima, se eu não me engano, que é a primeira, oh meu Deus, a primeira pajé mulher do, meu Deus do céu, esqueci, do Pará. E aí é um recorte da vida dela
em que ela, na pré-adolescência dela, quando começou a aparecer essa coisa toda, né, o chamamento dela para ser pajé, ela sumiu durante uma semana dentro da floresta amazônica. E aí o filme trata disso, né? E ele demorou, porque cinema é isso, infelizmente. Tem filmes que demoraram anos. Você vê o Chateau, Ixi. sei lá quantos anos demorou para sair. Porque tem várias questões, desde a financeira até as questões legais e tal. Depois eu fiz também como produtor gráfico e storyboarder, né? O storyboarder é o quê? O diretor ele precisa passar a visão dele de algumas cenas, né? Não é toda cena que ele chega lá e fala, ó, gente, põe a câmera aqui. Não, não é assim. Principalmente cena de ação, cena complicada, são feitos storyboards, são desenhos dos enquadramentos e dos movimentos de câmera para a equipe poder entender qual é a proposta, o que se quer. Que isso acaba economizando tempo. Então eu fazia também storyboard. Depois eu fiz o storyboard do Xuxa e o Mistério de Feiurinha, também com a Chizuki Yamazaki. Eu trabalhava no departamento de arte da irmã dela, que é a Yurika Yamazaki, que é a samurai do cinema brasileiro. A Yurika é gigante, assim, gigante. A Yurika foi figurinista do Idade da Terra do Glauber Rocha. E até hoje ela trabalha em cinema, sabe? Aí, assim, não dá para falar tudo, né? Que vai ser bastante coisa. Eu trabalhei no Homem do Futuro, que é um filme que eu gosto muito. Aí eu trabalhei como assistente da Yuriki Yamazaki. Mas também fazia a parte gráfica e fazia storyboard também. Aparecida um Milagre. A série Mulher Invisível, as 2 temporadas. Eu trabalhei como produtor gráfico. Trabalhei também na série O Mecanismo, nas 2 temporadas. Que mais? Medida Provisória, que é também um filme assim que Eu amei. mora dentro do meu coração, dentro do meu coração. Ainda apareço lá, tem uma cenazinha que a equipe toda participou do Medida Provisória aparecendo, né? A equipe toda. E que tinha muita coisa assim, mostrando, para onde você quer ir? Aí a maioria daquelas cenas é com a equipe fazendo. Fiz o storyboard também para o filme do Lázaro, que é o Um Ano Inesquecível, Outono. Eu fiz o storyboard para ele. Trabalhei na novela Amor à Vida como assistente de arte. Foi uma experiência bem, bem interessante, assim, que eu tinha a maior curiosidade de trabalhar em novela. E aí consegui trabalhar numa novela que fez sucesso, né? Aquela coisa do Félix e tal. E o Matheus Solano, nossa, que Ele ator arrasou, incrível, assim, que ser humano. E ele é um ser humano incrível, assim. O sucesso que ele tem é muito merecido. bordões que ficaram para a história. Foi. Foi muito bom, foi muito Parece que, bom. quando ele fala, parece que eu cortei os cabelos de Sansão. Ai, gente. Que eu coloquei chiclete na cruz, que eu joguei Esses sal bordões na dele Santa foi. Ceia. E tudo isso era texto do Valci Carrasco. Ele fazia tudo ao pé da letra ali, o que estava escrito. E aí eu estou agora começando essa carreira de diretor de arte. E aí eu comecei por um curta chamado Dias e Dias, de um grande amigo chamado Getúlio Ribeiro, que é um curta falando sobre relacionamento e tal, e a gente fez na casa de uma amiga, e foi muito legal. E depois eu fiz mais um outro curta também com ele, que saiu agora, né, estreou agora essa semana, que se chama Cordão de Prata, que é um curta que eu tenho também um orgulho, que ele é sobre... Ele é terror, só que ele tem um braço social, é uma crítica social. E também se passa na Baixada, sabe? E ele é com orixá, sabe? É bem interessante. Já que vocês virem aí algum lugar, algum festival passando, que ele vai fazer carreira de festival, né? E em breve, mais na frente, de repente já é liberado no YouTube. E o que tá para sair... também fiz agora, há pouco tempo, uma série como produtor gráfico, que é a Praia dos Ossos, que é sobre o assassinato da... Ai, meu Deus do céu. É que eu confundo o nome dela. Depois eu lembro, gente. Desculpa, minha memória é péssima. E também uma série que vai sair na Netflix, uma série de fora, chamada Man on Fire,
que é com o Yaya, que é aquele vilão do Aquaman, que é o Arraia Negra. O cara veio pro Brasil, o pessoal nem ficou sabendo. E o filme e a série vai ser legal, ela é em cima, que é um livro, né? Tem um filme chamado Chamas da Vingança, que é com o Denzel Washington, que é dirigido pelo irmão do Ridley Scott. Esqueci o nome dele. E aí é um filme ótimo e que tem participação de brasileiros, só que ele se passa no México. E esse não, o filme se passa no Brasil. Né? Tem até umas cenas que são filmadas no México, só que a história do filme se passa no Brasil. Eu só não sei quando que ele vai ser liberado. E também vai sair um filme que eu fiz a direção de arte, um longa do Vavá Novaes, que é um documentário, só que ele tem umas cenas que precisou fazer arte, né? E ele se chama Turma 101, que ele foi na escola que ele estudou, na Cidade de Deus, e ele estava procurando os colegas dele da Turma 101. Só que, ao mesmo tempo, ele faz uma analogia dessas crianças dessa época com as crianças que estão estudando lá hoje. E em cima de uma teoria que até os 6 anos de idade, a criança sabe por que ela veio para o mundo, qual é o propósito dela aqui no mundo. E se os pais não conseguirem ajudá-la nisso, isso se perde. O adulto perde isso. Então, o filme é em cima disso. Né? A gente fez uma arte que é o momento que cada criança vira e fala qual é o propósito dela no mundo. É dentro de uma sala futurista. É bem legal, vai valer a pena. E fiz também agora a direção de arte de um curta que se passa em Caxias, que também é Baixada Fluminense. Estou virando especialista em Baixada Fluminense. Porque eu conheço, né? É engraçado isso, porque é muito legal para mim, porque é uma coisa que realmente eu vivenciei. Né? Essa vida na Baixada, como eu falei que as favelas são diferentes, também é diferente na Baixada, né? Como você se coloca nesse mundo. Então eu fico muito feliz quando eu consigo participar desse projeto. E esse projeto é um cara que está terminando o relacionamento dele e ele faz lotada, só que é de Kombi. Hoje em dia, poucos lugares, no Rio de Janeiro inteiro, no estado inteiro, ainda usa Kombi, são vans, né, que cabem mais pessoas, fica um pouco mais confortável. Só que em Caxias ainda tem pessoas que circulam com Kombi, são umas Kombis que algumas não estão muito boas para circular. Né? E o filme se passa todo de madrugada, é uma madrugada inteira dele naquela coisa que terminou o relacionamento dele, e aí ele vê as coisas que acontecem na rua, conversa com os passageiros, e foi muito legal. E o ator é o Ronei Vieira, que é um ator que ele faz muito trabalho para a Record, e, nossa, ele foi perfeito, sabe? E a arte era isso, era montar essa Kombi, ter os objetos de cena, bebida de cena, que tem umas cenas que ele bebe. E, além do audiovisual, eu também tenho a minha carreira que vocês conhecem um pouco melhor, que são o quadrinho que eu ilustrei, que é A Filha da Mãe, que ia ser um projeto de audiovisual, mas as donas do projeto, que é a Tinda Costa, que é uma jornalista, né, que o intuito dela era fazer uma série sobre violência de gênero. Não era só exatamente contra a mulher, contra gays, crianças, idosos, e tem uma heroína nisso, que a personagem ela sofreu violência doméstica e ela acaba, por conta dessa violência doméstica, ela fica traumatizada, ela se forma em enfermagem, só que ao mesmo tempo ela não consegue ajudar as mulheres no hospital onde ela trabalha, e aí meio que sem querer ela cai no justiçamento, né? Ela vira uma justiceira. E isso tem consequências, né? A polícia começa a ficar atrás dela, a mídia começa a ficar, e ela fica tentando resolver esses problemas, né? E mais um outro livro, que é o E Agora José, que é uma editora de lá de Taubaté, né? E é sobre o autor, nossa, esqueci, Rafael Clodomiro. O Rafael Clodomiro, ele imaginou o José do poema de Drummond criança. Então ele não imaginou que era uma criança triste. Ele imaginou que era uma criança alegre, curiosa, que queria saber das coisas. Com o passar da vida foi ficando aquele José. E aí a
história ela é como se fosse uma introdução à política para as crianças, mas sem ser partidário. Mas mostrando que política é negociação. A criança pede uma coisa para os pais, mas ela tem que merecer esse presente que ela pede, né? Então o livro ele fala um pouco disso. E o outro livro foi agora, foi lançado agora, que é escrito pelo Rafael Jarrim, que é um contador de histórias. Ele tem um projeto lindíssimo em escolas aqui do Rio de Janeiro, e se chama Tios e Tia, Tio e Tia. E esse vocês tiveram contato, né? E é um livro assim que eu fiquei muito feliz de fazer, que a editora me deu muita liberdade, né? Foi um desafio, porque ele tem algumas coisas ali que os tios não aparecem nas páginas, aparecem só depois, mas ele também fala de afeto, né? E é um livro preto, né? Que é uma editora preta, o autor é preto, eu sou preto, e a gente entende que essas narrativas não é que se quer colocar não pode ter branco, não é sobre isso. É sobre o povo preto conseguir ter as suas narrativas, conseguir se ver, tanto que a minha preocupação nesse livro era de ter as cores, né, os tons de preto são tons variados, tanto das crianças quanto nos tios, sabe? E a história é sobre não só o tio consanguíneo, mas aquele tio da faxina na escola, o tio que é o professor, a tia da merenda, a tia que trabalha com ervas, né, que vende na feira. Porque é isso, né? Criança, pelo menos aqui, né, no Rio de Janeiro, na periferia, a gente ensina as crianças a chamar de tio, né? Ó, esse daqui é o tio Alê, sabe? E uma das coisas que eu amo ser chamada de tio. Eu adoro. Eu adoro. Eu acho demais assim a criança chamar de tio. Eu acho muito fofo. E eu acho que é isso. Por enquanto. Só isso, por enquanto. Olha, Ale. E tem um projetinho que eu tô querendo fazer aí, que tá meio enrolado ainda, que é o Afronauta. Já tô dando um spoiler aqui para vocês em primeira mão. Que é um quadrinho de um texto que eu escrevi, que eu nunca fiz isso, né? A maioria das coisas que eu faço, alguém escreveu, e esse vai ser 100% autoral. Vamos ver se vocês vão gostar. Lógico. Você falou uma coisa interessante que acontece no filme, que é que ele queria um local plano, né? É por isso que dá a impressão que não é no Rio de Janeiro. Né? Quando você começa a assistir o filme, você imagina que é em outro lugar, que não é no Rio. Eu fui no Rio de Janeiro uma única vez, e com uma amiga que ela foi fazer um levantamento de solo lá, e eu fiquei num prédio na entrada da Rocinha. E eu fiquei besta com a altura daquele lugar. Eu fiquei bem... A Rocinha é enorme. Eu fiquei olhando assim, a sua vista vai subindo, 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 subindo. E não acaba. E não acaba. Assim, eu juro, eu fiquei abestalhada de ver, assim, porque era como se fosse um côncavo e eu estava ali no meio, né? Era um apartamento de frente para o mar que a gente estava, assim. Quando eu olhei a altura daquilo, eu falei assim, não, gente, isso aqui onde eu moro não tem lugar alto, né? Tem morro também, mas nem aquele morro. A gente mora no morro, né? As pessoas vêm aqui pela primeira vez, começa a subir, 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 mas é um morro diferente do Rio, gente. Aquilo ali... A Rocinha ela é enorme, é enorme, é um mundo. Eu fiquei admirada, assim. Na realidade, eu queria ficar tirando um monte de fotos, mas eu confesso que fiquei com medo, né, de ser mal interpretada. Existe esses lugares, né, nas favelas aqui do Rio. O ideal é sempre você estar com o morador. Sempre. Não é nem por nada. Né? Até para ele poder te mostrar o que é legal lá, né? E você se precaver de certas coisas, e uma delas é essa, de tirar foto de coisa que não se deve. Só admirei, eu fiquei muito impactada com aquela altura toda, e pensar que a pessoa falei, gente do céu. E é isso que você não vê no filme. Você vê coisa plana, só aquela imagem só o Vidigal. Maravilhosa quando eles chegam. Só do Vidigal. Quando eles chegam lá na floresta,
Uhum. eles olham assim, você vê aquele mundo. Assim. Então, aquilo dali é Mesquita, na Baixada Fluminense. Porque o que que acontece? O que é colocado até para o país inteiro é a cidade do Rio, É. né? Que é a praia, né? As favelas e tal, mas existe o estado do Rio que é muito diverso. E a Baixada Fluminense, em especial, ela é enorme e variada. Assim, tem uns lugares, tem pontos turísticos na Baixada Fluminense, por exemplo, sabe? Tem Tinguá, em Caxias tem Xerém, né? Para você, além de ver o Zeca Pagodinho em Xerém, você vai ter cachoeiras em Xerém, vai ter lugares maravilhosos, entendeu? Então, assim, o outro ponto que é muito legal do que o Luciano fez é de apresentar a periferia de uma outra forma, porque eu lembro disso, Ale, eu quero que seja uma favela plana, entendeu? Que aí isso se pede para o produtor de locação e o produtor de locação vai buscando os lugares, né? Aí chegou a cogitar de ser em Nova Iguaçu, mas em Mesquita teve a questão da prefeitura de Mesquita, que acolheu a gente de uma forma assim absurda, sabe? Não tivemos nenhum tipo de problema que pudesse ser imaginado. Foi tudo legal. Tanto que amanhã vai ter uma sessão aberta em Mesquita, Ah, numa praça. que Oi? bacana! Porque isso é importante, né? Desde que a gente saiu de lá, a produção conversava muito sobre isso, de retornar, né, com o filme pronto para mostrar para a comunidade, porque eles estão ali. E as cenas são lá, aquela cena da farmácia é bem perto, aliás, de onde vai ser a exibição, né? A casa do Adrianinho é também ali perto, né? E esse lugar que ele sai, né, ali para na pedra, né? Eu esqueci, tem um nome ali, aliás, que eu acho que é o nome real. Aquilo ali é um ponto onde o pessoal pula de Ah, parapente, entendeu? Então, são lugares que dava para ter uma projeção ali do que é a Baixada, né? Do quanto ela é ampla, sabe? E dessas relações. O filme ele coloca também muito bem essa relação, né? A Thalita com o Dé, né? Que ela vai lá no ex-namorado dela para poder conseguir o dinheiro para é, ele, entendeu? ele pagar o aluguel. E aí uma curiosidade, né? Esse namorado, ele é o irmão do Luciano Vidigal, o Adriano, que é ator também. E a filhinha é a filhinha dele de verdade, a Heleninha. É a filha dele de verdade, entendeu? Então, assim, a mãe do Luciano aparece no filme, né? O Guti Fraga, que é o mentor de todos eles, né? O Nós do Morro está fazendo, acho que 37 anos. Fez 37 anos no ano passado. E tá ali, o Guti Fraga aparece, sabe, no filme. Então, o set era sempre muito amoroso, sabe? Porque às vezes tem filmes que fica tudo muito técnico e muito frio, muitas vezes. Porque às vezes é um diretor contratado, aí um diretor de arte contratado, um fotógrafo contratado, e nesse caso não. O Sherman, que é o fotógrafo do. Apesar do sobrenome Arthur Sherman, ele é também do Vidigal, entendeu? O nome dele, Arthur Sherman, é um nome composto. A mãe dele viu no jornal o nome Arthur Sherman, achou legal e deu o nome para ele. Mas ele é cria do Vidigal também, ele é cria do Nós do Morro, sabe? O assistente, o primeiro assistente dele é de lá. E por aí vai. A equipe toda era uma equipe de pessoas que vieram ou que. O diretor de produção, que é o Paulão Costa, é de Duque de Caxias, é um cara gigante dentro do audiovisual hoje, sabe? Essas produções todas do, do Afro Reggae que tem feito, né? Que é o Arcanjo Renegado, a série que vai sair com a Roberta, todas eles ele tá ali, entendeu? Então são pessoas que são, né, a gente tinha aquela coisa assim, cara, esse filme é o nosso filme, sabe? A gente deu o máximo para imprimir ali tudo o que a gente sentia, o que a gente queria, o que a gente pensa, sabe? Que a gente poderia contar a nossa história. Pois é. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para ler, faça agora ou se cale para sempre, que daqui a pouco a live vai terminar. Teve uma pergunta.
teve uma pergunta que é se o filme foi 100% filmado na comunidade. A pergunta foi se o filme foi 100% filmado na comunidade. Então, no caso, é que assim, quem é da Baixada não considera a Baixada a comunidade, a cidade, né? Ele foi gravado, pelo menos 90%, não, vamos lá, 80% em Mesquita, né? A cena ali do INSS, todas as cenas da casa, tudo ali foi feito por ali. A cena ali quando eles saem ali na pedra ali, foi feita em Mesquita. E aí teve a cena no Vidigal, porque era importante que mostrasse que o pai dele estava num outro lugar bem distante. Isso. Né? Era importante isso. E a cena do hospital foi no Fundão, num hospital universitário, que se usa muito para fazer cena ali, porque ele é grande e tal, e tem muito filme que usa ali. Até a série que eu fiz agora usaram como a entrada de um tribunal, por exemplo, a entrada que é do hospital, entendeu? Então, assim, eu digo que aquela imagem 80%. que o pai dele tem, aquela vista, né, que ele tinha ali, olha, Não, ali é lindíssimo. É lindíssimo. O dia que vocês vierem no Rio, gostaria muito de levar vocês ali lá em cima no Vidigal. Nossa, que é lindo, é lindo, é lindo. Aquela sabe? vista é incrível, muito gente, lindo. é incrível. Gente, não, é disparada melhor. Pessoal, vá prestigiar o filme. Mas tem mais uma. Fala. Essa aqui eu acho que é meio trollagem, mas se o Babu sabia virar massa de concreto. Então, no caso, assim, não é que o Babu não soubesse, o Babu tem uma vivênciazinha, mas como o Babu é um ator que sempre está fazendo alguma coisa, não ia ter muito tempo para ele poder ensaiar, fazer aquilo ali, né? E aí a gente ia colocar um dublê para fazer as cenas, pelo menos os mais fechados, dele jogando a massa, só que não deu. A gente conseguiu, aí é a arte que consegue isso, né? Porque a gente tinha que construir ali a paredinha que ele estava montando. Então um pedreiro fez uma parte e o Babu só finalizava. Só que ali ficou meio... Mas aí o legal é que o próprio Babu falou assim, cara, mas sabe o que é legal? Esse pai, desculpem a palavra, é um merda. Então ele não pode ser um cara que trabalha bem, entendeu? Ele é um cara que largou o filho. Então deu tudo certo, sabe? E ele fez uns improvisos ali, é que eu não posso falar porque senão vai dar spoiler, né? Mas tem uma cena que é improvisada, cara. O Babu, ele é muito orgânico, sabe? Ele é muito orgânico no que ele faz, naquele jeitão dele. É um ator incrível, cara. O Babu é ator clássico, de fazer um Hamlet da vida, por exemplo, entendeu? É que o pessoal fica desassociando, né? Mas desde o Tim Maia que o pessoal meio que começou a prestar atenção nele, que o Tim Maia, ele tá demais, sabe? O Babu é gigante. A cena dele é pouca, né? Uhum. Lá no parque de diversão ele aparece pouco também na cena. O Otávio Miller? Ele aparece pouco, mas assim, porque o foco ali realmente era os garotos, né? Mas ficou divertida a cena dele, né? Assim, que tá de parabéns. Ale, o filme é maravilhoso, é de uma sensibilidade maravilhosa. Eu adorei. Assim, eu confesso que eu tinha pé atrás com o cinema brasileiro, lá, antes de realmente começar a ver e assistir séries e filmes, porque nós éramos educadas quando jovens que o filme bom era só americano que fazia, mas americano também faz porcaria e muita. Então a gente não tinha incentivo para prestigiar o cinema brasileiro. A gente não tinha, porque os filmes não eram divulgados, tá? Não eram. Não. Eu lembro assim, teve a época da pornô chanchada, aí teve, né? Então assim, mas a gente não era incentivado porque não tinha divulgação de filmes. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente prestigiar o cinema brasileiro, porque direção tem muito talento,
Então, assim, os roteiros são muito bons, os artistas são maravilhosos. Uhum. E esse filme me surpreendeu. Eu falei para você, eu fui achando que era uma coisa, chegou lá, era outra completamente diferente. E os atores e vocês todos estão de parabéns, porque o filme realmente vale a pena ir assistir. Não é um filme longo, cansativo, né? Não, ele passa muito. É um estalo, é Ele rápido. passa rápido, quando você vê já está terminando. E eu gostei demais, não vou falar como é que foi o final, né, gente? Não tem graça, mas eu adorei. Não, mas é assim, tem uma coisa que a gente conversava muito, é que o próprio filme se dá um spoiler logo no início. A informação que é dada no início do filme já faz assim, pronto, gente, agora o resto vocês vão viajar no Mas você filme. sabe, É que eu não posso falar. esse spoiler, é isso que eu falei. A gente pode ir por dois caminhos, né? O primeiro caminho que a gente pensa é que ele vai dar no pé, que ele vai maltratar, que ele vai chutar o balde. É, que vai machucar, sim. Sabe? Porque ele vai ficar de saco cheio e vai dar no pé. E assim, o final também é de uma leveza, de uma sutileza ali. Aí você fica imaginando o que foi aquilo, uma libertação e não, um começo, um recomeço. Então, isso que foi bacana. Tá todo mundo de parabéns. Nós amamos. Obrigado. Assim, nós recebemos vários convites para ir ao cinema, mas a gente mora em outra cidade. A gente mora na capital paulista, né? A gente mora no ABC Paulista. E para nós nos locomovemos para ir ao cinema é um problema. Mas nós saímos cedo, pegamos o trem, o metrô. Pô, que legal, que legal. Que legal. Chegamos lá tranquilas, fomos assistir. Atrasou um pouquinho, porque depois teve uma roda de conversa, mas a gente não pôde participar. Foi uma pena, porque o filme atrasou um pouco e ia ficar muito tarde para a gente voltar. Sim, sim. Então, mas eu adorei o filme. O Luciano ficou muito feliz de vocês terem ido. Eu expliquei para ele, né, quem são vocês, sabe? E é para vocês, porque vocês representam muito o público que é principalmente desse filme. Porque ele é assim, pessoal, se vocês puderem assistir logo na primeira semana, é muito bom, porque a gente consegue ficar mais tempo. E o filme, ele tá realmente bom, não é porque eu trabalho nele, não. Ele tá bom. Entendeu? Ele tá muito bom, ele é um filme gostoso de se assistir, ele foge um pouco. Eu não tenho nada contra a Favela Movie, já fiz coisa parecida. Trabalhei na série do Cidade dos Homens também, no Mister Brau. E são narrativas que são para se contar. Tipo o Mister Brau, por exemplo, que fala de um cara negro super bem sucedido de forma cômica, né? O Cidade dos Homens, que é dois garotos numa batalha sem fim contra a violência para poder sobreviver. E o Casa Branca, que é afeto, que é sobre amizade, sabe? Eu duvido que ninguém vai se reconhecer na amizade dos três meninos, sabe? E com a Thalita também. Uma coisa engraçada, eu postei lá, né, que eu tinha ido assistir o filme Casa Branca, que eu adorei. E o meu marido, ele está viajando, né? Aí ele falou assim, mas esse filme Casa Blanca não é velho? Eu falei assim, não, amor, não é Casa Blanca, é Casa Branca, é outra história. Casa Branca com K. Ele, quando eu li assim, eu li muito rápido, assim, mas esse filme é antigo. Eu falei, não é. É um filme brasileiro, é um filme ótimo, eu adorei ali, de verdade, está de parabéns, o filme. Eu fiquei realmente. A gente se reconhece em algumas coisas ali, porque assim, quem é a pessoa? Ninguém está livre de passar por uma situação daquela, entendeu? Sim. E a amizade. Eu sou uma pessoa que eu prezo demais a amizade, eu acho que a amizade são para sempre. Né? Quando elas são verdadeiras, você carrega para o resto da sua vida, e ali mostra entre eles, porque em nenhum momento eles largaram a mão dele. Não. E a amizade desses meninos é assim mesmo. Saiu correndo. Né? Por motivos justos. Aquela cena que ele vai ver o pai a primeira vez lá, né? Que eles foram abordados. Poxa, o amigo fez o maior sacrifício e tal.
Nossa, um sacrifício Pois é, gigante, né? gigante. Aí ele ficou aquela atitude. Mas assim, ali mostra realmente o valor da amizade e do amor que a gente tem pelas pessoas realmente queridas a gente, né? As pessoas que a gente Sim, é a quer. família que a gente escolhe. É a família escolhida, né? Exatamente. E sem dar spoiler novamente, o que acontece lá na cena final é uma coisa comum dos meninos, é um lance comum entre os meninos do Ah, é? Vidigal. Acho que até aí eu posso falar. É muito comum. Eles fazerem aquilo que acontece no final. Porque eu Aquilo é falei uma assim, passagem, nossa, é um rito de passagem. agora você falando tem um significado aquilo, né? Então, assim, Aham. é legal. Assim, aquela parte da reza, né? Da oração que foi feita na língua do Urubá. Iorubá. Foi uma coisa super bonita, aquela parte de uma sensibilidade, sabe? Assim, de uma coisa Uhum. de raiz, sabe? De você. Uhum. É ancestral. É, Ali muita coisa a gente tentava nisso. O Luciano ele tem a preocupação do filme não ser só um filme que é, claro, tem coisas que são identitárias do Brasil, mas ele queria também que o cara que visse da periferia de algum país da África pudesse também se reconhecer, exato. sabe? De reconhecer não por conta da questão da pobreza, né, da precariedade, porque não é exatamente isso. Existem países riquíssimos em África, mas de comunicar a questão do sentimento, do Exato. afeto. Por isso que era sempre a preocupação. Se tinha afeto, tava até na hora dele montar o filme, teve cenas que ficaram de fora, porque ele optou por isso, de mostrar o afeto, e entrou as cenas de trem. Aquelas cenas de trem, elas foram cenas feitas depois, Ah, entendeu? tá. E ficaram lindas, ficaram E mais lindas. de curiosidade, aquela casa mora gente mesmo? Sim, aquela casa é maravilhosa, tá? Ela é enorme, tem um quintal gigante. É que a gente teve que detonar ela muito, tadinho. A gente detonou, derrubou, quebrou uma janela da lateral para abrir uma porta, né? Pintou. Aí depois, quando você entrega como estava. Aí perguntou se ela queria ainda, a proprietária queria a porta no lugar da janela, ela não quis. A gente construiu tudo de novo, colocou a janela e ainda pintou na cor que ela queria, que não era mais a cor que estava, entendeu? Então a casa ficou zerada. Os móveis também são outros, não são aqueles móveis, a gente tirou todos os móveis dela, que eram móveis novos, era tudo muito legal, então a gente colocou. E tinha uma coisa que era minha e do Cabeça na direção de arte. A casa do pobre não é uma casa suja, ela pode ser precária. Eu tiro pela minha mãe foi empregada, entendeu? Ela tinha um zelo, tem ainda, zelo por tudo que está na casa dela, de estar limpinho, de estar direitinho. Então, é uma coisa que tem que ser desconstruída, que tem filme que, quando mostra pobreza, mostra sujeira. E não é isso. Pobreza não é sinônimo de sujeira, não, gente. Não. Não é mesmo, né? Então, bom, Ale, a gente está chegando. Dia 30, gente, dia 30, estreia Casa Branca. Dia 30, não esqueça. Estreia Casa Branca. Gente, vá nas primeiras semanas, valorizem, porque por favor, quanto mais gente for, mais tempo o filme fica, sabe? Então, assim, valorizem, vão assistir. Vocês vão se surpreender, é uma história muito bacana, muito bonita. Vocês vão adorar, eu adorei, a Janaína que foi comigo também adorou, acho que todo mundo que estava lá assistindo gostaram mais do filme, uma pena que olha, tem alguém dizendo que no próximo filme pode usar minha casa. A minha também. Então tá, já vou deixar anotado. E assim, Ale, conversar com você é sempre eu adoro. livro de história, né? Muito conhecimento, muita coisa bacana. Obrigado. E assim, quando a Janaína falou que ela chegou, ela já dá para fazer uma live com a Ale, eu falei, ai meu Deus, tô sozinha, tô nervosa. Né? Mas assim, você é como se fosse um membro da nossa família, de casa. Eu já me considero já, eu sempre planejo, de repente, aí comer aquele churrasquinho que já fui convidado, entendeu? Churrasco na laje, filho. Com certeza.
certeza. Nossa, que felicidade. Então, assim, Uns é um drinks, prazer. que eu tô sabendo que você gosta de uns drinks, entendeu? Opa! Olha, Bons drinks. eu já fui muito cervejeira, mas hoje raramente eu tomo cerveja. Mas uma vodka misturada com alguma Travou aí? Voltou? Ah, entrou Voltou. um zero presença aqui que eu nem sei o que é isso. Então, assim, Os Ale, golpes. muito obrigada, querida, por você ter tirado o seu tempinho para falar aqui no canal da Nangui. Uma honra, uma honra. Muito obrigada mesmo. Eu torço demais para o cinema brasileiro, sabe? Porque tem Todos nós. atores maravilhosos, diretores maravilhosos. Foi um prazer falar com você nessa live nossa aqui. E que as pessoas prestigiem o filme Casa Branca, que está incrível, gente. Vão lá, vão no cinema. 30 de janeiro. 30 de janeiro em todos os cinemas. Vão lá. O Ale Privilégio tem copo. Eu não ganhei, não. Copa e camisa de Olha! produção. Eu também tenho camisa, gente. Olha! Olha aqui, Esse desenho é bonito, hein, esse Alu? desenho aqui, olha. É legal, hein? Quem é o artista? Falar com o artista que fez esse desenho. Mas é isso, gente. Eu agradeço, Ale, viu? A Todo mundo que participação. participou, né? Todo mundo que participou da live, que entrou aqui para esse bate-papo. Muito obrigada, gente. E até uma próxima. Tchauzinho. Tchau, Ale. Beijão. Obrigada. Tchau. Valeu, Beijo. obrigadão.